Eu vou ser breve. Abri-se ela no Evangelho de Lucas 17. Nós vamos ler a partir do 11. O tema hoje é exatamente esse: faça hoje. Tá bom? Diga 1, 2, 3. Faça hoje. Perfeito. Lucas 17, a partir do 11. Logo após o culto, eu gostaria de ter 5 minutos com todos os homens. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o culto, tá bom? O culto alfa. Glória a Deus. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadeça-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vindo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. Prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai, muito obrigada. Aqui está, Senhor, corações de homens e mulheres, Senhor, que estão sedentos por Ti. Que a Tua palavra venha penetrar em nossos corações, que nós possamos ter temor, Senhor, para vivê-la. Só a Tua palavra, Senhor, tem o poder de fazer com que nós nos tornamos seres humanos melhores, servos melhores, Senhor. Não permita que nada, ninguém venha intervir neste tempo. E enquanto aqui estivermos, cuida de nós e dos nossos. Aqui está a minha vida, Senhor, as minhas faculdades psíquicas, físicas, espirituais e emocionais. Que seja o Teu nome glorificado para sempre. Dá um amém bem forte, pode se assentar. Amém. Eu vou fazer uma dinâmica bem rapidinho, tá bom? Com você. Você, 1, 2, 3, cada um na sua vez, tá bom? Você vai dizer assim: tem misericórdia de mim, tá bom? Então pode ser umas 3 pessoas aí. Um fala, depois outro fala, depois outro fala. Vamos lá? 1, 2, 3. Tem misericórdia de mim. Não, um de cada vez. Vai, 1, 2, 3. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tá bom, agora vamos colocar todo mundo 1, 2, 3, tá bom? E vamos fazer a mesma coisa? 1, 2, 3. Tem misericórdia de mim. O que soou melhor? Perfeito. Guarda isso aí no seu coração. No Evangelho de Lucas, ele está tratando de 10 leprosos. Aqui não relata a aldeia em que eles vieram. Só que Lucas está retratando que Jesus estava passando. E esses 10 leprosos, ao vê-lo um pouco distante, porque não podia chegar próximo, então eles, em comum acordo, decidiram clamar. Eles disseram: Jesus, mestre, compadeça-te de nós. Que em outras traduções está assim: tem misericórdia de nós. Dentre esses 10, havia diferença de cultura, diferença de crenças, diferença religiosa, diferença social, mas por causa de uma situação em comum: a dor.
a lepra. Eles estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Eles sabiam exatamente o que um e o outro estava passando. Ali não havia diferença do rico e do pobre, do negro, do branco, do baixo, do alto. Ali não tinha diferença do mais inteligente, o mais intelectual, ao mais leigo. Ali não tinha diferença de crenças de um para o outro naquele momento. Era só uma dor. Era uma dificuldade. A lepra. E eles, em comum acordo, ao verem que Jesus estava passando, eles de longe, então, eles clamaram: Jesus, Mestre, compadeça-te de nós. É por isso que eu pedi que fizesse a dinâmica. Há uma diferença muito grande quando um de cada vez clama, sim ou não? Mas por causa de uma coisa em comum, a dor. Ecoou então uma só voz. Todos eles, então vamos conjecturar um pouquinho. Eles olhando, os 10, Jesus está passando aqui. Agora é o momento da nossa oportunidade. Agora é o momento da nossa vez. Agora é a hora. Então vamos clamar juntos para que Ele tenha misericórdia dessa vida miserável que estamos tendo. Dessa vida sem dignidade, sem recursos, sem condição espiritual, vazio, desprezo, solidão. Era o que unia aqueles homens. Era a falta da dignidade, era a dor, era a solidão. O vazio espiritual fez com que eles então clamassem por aquele que poderia resolver o que eles estavam passando. Eu acredito que a maioria aqui sabe que naquele tempo quem tinha lepra tinha que ficar totalmente distante da sociedade. Não podia estar junto à família, não podia ir à sinagoga, não podia cultuar. Leproso com leproso. Eles não podiam ter contato, eles não podiam ter comunhão. E de uma aldeia que nós não sabemos o nome, eles se reúnem. Jesus estava passando exatamente por ali, e naquele tempo não era a rota dele. Estava perto da última Páscoa, estava perto da crucificação. E eles então, em comum acordo, clamaram. Sabe que nós estamos reunidos aqui no culto de hoje. E talvez o meu problema não seja o problema da missionária não é o da pastora, o do Jonathan não é o do Robert, mas há algo que faz com que nós buscamos o mesmo Deus. Há algo em nós, em comum, que faz com que nós nos aproximamos e dizemos: tem misericórdia. Cada um com a sua dor, cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade. Talvez não seja uma dificuldade física, talvez não seja uma dificuldade psíquica, talvez não seja uma dificuldade emocional, mas é uma dificuldade espiritual. O vazio da alma, o distanciamento, o desprezo, a solidão. E aí nós nos reunimos em um lugar entre 4 paredes. E talvez hoje você entrou aqui e não gritou em voz alta, mas as lágrimas correram no seu rosto no momento que você orou. Você entrou aqui e não gritou em voz alta como esses 10 leprosos, porque talvez você tenha vergonha de expor aquilo que está te incomodando. A lepra incomoda, a lepra afasta, a lepra distancia, a lepra faz com que a gente fique distante totalmente. Somos desprezados. Mas entramos então em um ambiente que nós sabemos que haverá um Cristo ressurreto, perfeito, soberano, poderoso, que vai ouvir as nossas orações, que está então entendendo o gemido do nosso coração. Talvez você está aqui, você está perfeita, bem vestido, bem vestida, maquiada, mas só o Espírito Santo sabe
Como está o seu coração? Qual é a dificuldade que você deixou? O que está causando tanto incômodo? O que está causando tanto distanciamento? O que está causando tanta dor? O que está provocando tanto desprezo, tanta solidão? E você não achou outro lugar. Na verdade, você sabe que não há outro lugar. Você sabe que não há outra pessoa que pode socorrer você exatamente nesse problema. Talvez você já procurou a ajuda de um amigo, de uma amiga. Talvez você já procurou a ajuda de um profissional. Talvez você já procurou a ajuda de alguém que você achou que poderia resolver. E você percebeu que nada foi resolvido. E você decidiu: eu preciso ir para a igreja. Eu preciso clamar a esse Jesus. Eu preciso gritar por socorro. E nós entramos aqui, ouve os louvores, e na medida que os louvores foram sendo entoados, dizendo da verdade que temos que apresentar ao Senhor, como nós devemos adorar ao Senhor, como nós devemos servir ao Senhor, que Deus é poderoso, que Deus é verdadeiro, que Jesus é o centro, e é exatamente isso que você está buscando. Porque você e eu descobrimos que não há outro lugar melhor, que não há outra pessoa. Talvez você está aqui, você nem percebeu, não sentiu Ele, não conseguiu ouvir a voz, não conseguiu discernir a presença. Talvez você está aqui e fala: eu não estou sentindo nada, eu não estou conseguindo perceber nada, eu não sei se Jesus está aqui, eu não sei se Ele está me ouvindo, eu não sei se Ele me atendeu, eu não sei se Ele vai me socorrer, mas eu vou continuar clamando. E talvez a dinâmica que eu pedi, que todos em uma só voz disse: tem misericórdia de mim, Jesus. Uau! E Ele, na sua soberania, entendendo a situação individual de cada um, mas cada um com uma dor. Os 10 leprosos. Jesus submeteu a teste de fé esses homens, ao pedir que eles então agissem como se já estivessem curados. Quando você vai ler o texto, você vai entender que Jesus não tocou em nenhum deles. Eles não se aproximaram de Jesus, Jesus não se aproximou deles. Jesus apenas olhou e disse assim: vão ao sacerdote, e ele vai então verificar. Ele vai dar o veredito se vocês estão curados ou não. E isso deveria acontecer. Eles ouviram Jesus e eles foram a caminho. Só que o mais interessante, que no meio do processo, uma apenas parou, voltou, se ajoelhou, colocou o rosto em terra e glorificou a Deus em voz alta. Sabe o que chama a atenção? É porque esse que voltou não era um judeu, ele era samaritano. Havia uma intriga gigantesca. Para os judeus, o samaritano era mas uniu o judeu e o samaritano em um mesmo ambiente, que foi a lepra. O que está nos unindo aqui? Qual é a diferença que temos mediante um Deus tão poderoso e tão soberano? Seu dinheiro? A sua vida intelectual? A sua posição social? Qual é a diferença? O que está nos unindo em um culto de domingo? O que nos trouxe a este lugar esta noite? E você e eu não podemos ser hipócritas de dizer: eu entrei aqui, todo culto eu entro só para adorar Jesus. Isso é hipocrisia. Nós entramos para adorar, mas nós apresentamos a Ele as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos dilemas, os nossos conflitos, as nossas lutas. E aí Ele coloca então em teste a nossa fé. Vocês estão buscando e têm fé que eu posso resolver? Então vivam como se já estivessem recebido o que vocês estão pedindo. Que interessante.
sei se fazemos isso sempre. Eu não sei se nós pedimos com tanta fé assim. Eu não sei se sempre há verdade naquilo que nós falamos. Sabe, porque se todas as vezes que tudo que falarmos fosse 100% verdadeiro diante do Senhor, Ele não nos provaria assim. E na verdade não é porque Ele não nos conhece. Um teste que Ele nos coloca não é para dizer, eu não sei quem você é. Ele só está dizendo, eu estou mostrando a você que você não é quem disse que você é. Você está dizendo que tem tanta fé em mim, que crê tanto em mim, mas se eu coloco você à prova, então você vai perceber que você não tem tanta fé assim. E talvez não é porque Deus não queira fazer, talvez não é porque Deus não está pronto para conceder a você, é porque está faltando um ingrediente fundamental na nossa vida: fé. Foi o que Jesus pediu, foi a exigência do momento. Jesus ali não estava olhando a diferença social de ninguém. Jesus não olhou para o mais rico, para o mais pobre, para o mais inteligente, para o mais bonito, para o mais feio, para o mais alto, para o mais baixo, e disse, não é você que vai receber, você que vai receber, não é você aí que vai receber, não. Ele disse, é fé. Independente de qualquer coisa, é fé. E você sabe que tem a fé para receber e tem a fé para ser salvo. Então há pessoas que têm fé para receber tudo que pede, só não tem fé para ir para o céu. Você sabia disso? O Lucas então deixa claro que o samaritano foi o único a agradecer a um judeu pela cura. O único. Só abrindo parênteses e fechando aqui, não deveria ser os 9, não? Só pela matemática, o samaritano deveria ter continuado a andar e os outros 9 que já conheciam voltar, falaram, vamos lá, a gente sabe quem ele é, nós já recebemos, vamos lá agradecer, nos prostrar diante dele, sabemos quem ele é, vamos dar glória a esse Deus. Deveria ser os 9. Sabe o que assusta a gente às vezes? É que um ímpio entra dentro da igreja sem conhecer a palavra tão quanto nós e tem mais fé do que nós que conhecemos. Se os homens não agradecem usualmente, nunca chega a agradecer. Você sabia disso? Você nunca prestou atenção nisso? Sabe aquela pessoa que prolonga e nunca sabe falar um obrigado? Ela nunca vai dizer. Se ela nunca expressou gratidão, se ela não expressa gratidão no momento, no outro dia, na outra semana, não espera, ela não vai fazer. E é por isso que a nossa vida não pode estar vinculada a esperar gratidão de algo que nós fazemos. Numa série de perguntas, Jesus expressa a sua decepção com os 9. E a pergunta foi essa aqui. Então Jesus lhe perguntou, não era 10? Não foram os 10 que foram curados? Onde estão os 9? Ele estava decepcionado. Eu não curei, foi 10. Eu coloquei os 10 em prova, em teste de fé. E não é porque os 10 não tinham fé, todos eles tinham. Só que um se destacou de uma forma muito linda. Porque ele não só expressou fé, ele expressou gratidão. Ele não só expressou fé, porque às vezes nós entramos, nós pedimos, nós choramos e temos fé e dizemos, Deus, eu creio, e Deus é tão poderoso, tão misericordioso, que Ele te arranca de uma vida de miséria, muda totalmente, concede a você o que você pede e você vira as costas e diz, vou seguir a minha vida, porque aquilo que eu pedi, eu já recebi.
não sabem nem testemunhar daquilo que Deus faz. Todos foram purificados. Todos tinham o mesmo motivo de gratidão. Todos poderiam ter dado glória a Deus. Então vamos fazer a segunda dinâmica. Só a pastora Lucilene fala glória a Deus para mim. Glória a Deus. A Lucilene e a Evelyn. 1, 2, 3. Glória a Deus. A Lucilene, a Evelyn e a Zélia. 1, 2, 3. Glória a Deus. As 3 e o Jonathan. 1, 2, 3. Glória a Deus. Os 4 e os 2 aqui. 1, 2, 3. Glória a Deus. Todos juntos. 1, 2, 3. Glória a Deus. Ficou melhor? Como é um culto? Como é? Você já pensou se você entra aqui e só você fica glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória. Tu vai cansar, você vai estressar, fala assim, povo nenhum é crente, sim ou não? Não é assim que a gente pensa? Sabe que às vezes os meninos que estão louvando aqui, que estão ministrando o louvor, às vezes eles olham assim, eu fico de lá, eles ficam meio que assim, porque eles estão ali e tal. Aí tem gente que tá assim. Eu acho que eles ficam irados, porque estão aqui assim. Aí ela fica assim, ó. E aí, eu sei que cada um expressa a sua adoração, vocês me entendem? Não estou julgando. Mas presta atenção, que não é mais lindo, sim ou não? Não é mais lindo quando todos em uma só voz adoram ao Senhor, exaltam ao Senhor, honram ao Senhor? Não é mais lindo quando todos em uma só voz, em um só coral, eles engrandecem o nome do Senhor, sim ou não? O que vai surgir mais efeito então no ambiente? É uma pessoa ou todas as pessoas? Então uma pergunta aqui, será que só a pastora Lucilene tem um motivo para agradecer? Será que só eu tenho um? Ou começando de mim até o último que está lá, não tem pelo menos um motivo? Se você disser, não, pastor, eu não tenho nenhum, você está mentindo. Porque o primeiro motivo é que você está vivo. Você tem vida. Você tem fôlego de vida. Você está de pé, independente da situação, da dor, do vento, da tempestade, do levante, da dificuldade. O nosso Deus está permanecendo você de pé. Ele está te segurando pela mão direita e está dizendo, fica firme, continua me servindo, continua me adorando, porque daqui a pouquinho eu vou chegar com um brado de vitória. Tem alguém assim com fé aqui? Aleluia. Aparentemente, os 9 estavam absorvidos na sua felicidade, que não reservaram um pensamento para a origem da felicidade. Vocês nunca pensaram nisso? Que aquilo que nós pedimos e Deus nos concede, que nós ficamos tão absorvidos ou tão envolvidos naquilo que nós recebemos, estamos tão felizes que não há espaço no nosso coração e na nossa mente para a origem de quem fez com que nós nos tornássemos felizes. 9 estavam assim. Pastora, mas a luta era muito grande, eles estavam leprosos, eles estavam empolgados, eles estavam assim felizes demais, porque eles estavam afinal curados, pastora. É intangível? Não é não. Porque eu tenho que lembrar sempre que independente se eu recebi ou não, Jesus é o centro de tudo. Será que nós não estamos fazendo assim, tão absorvidos, tão envolvidos com aquilo que nós almejamos em Deus, que nós esquecemos? Eu vi um dos irmãos me enviou um videozinho, eu ri muito porque o filho estava saindo com a bicicleta e ele disse, mãe, eu tô indo, e a mãe foi falando, vai com Deus, vai não sei com quem, vai não sei com quem, vai não sei com quem, vai não sei com quem. O menino caiu da bicicleta e chegou, que é essa, meu filho? É tanta gente que você mandou vir comigo que não cabe. É engraçado, parece meme, né? Pois é. Sabe quem é esse aí?
colocamos tanta coisa aqui dentro. Ficamos tão envolvidos 24 horas que não deixamos o espaço para a origem de tudo que está aqui dentro. Precisamos voltar o nosso olhar. Precisamos voltar o nosso coração para quem é o centro de tudo. Apenas um fez isso. Diga assim: eu quero. Eu preciso ser esse um que vai voltar para agradecer. Dentre 10, agora só um homem que nem sequer pertencia ao povo escolhido. Com o seu comportamento, ele desmascarou os judeus curados. Será que a gente vai ter que esperar um ímpio vir e começar a chorar dentro de um culto e começar a gritar e dizer: eu quero testemunhar porque Deus fez na minha vida, e tanto de coisa que Deus já fez na nossa vida, e a gente se acha tão poderoso que a gente diz: não pode contar as bênçãos não, porque eu vou invejar. Ai, gente, eu não dou conta disso não. Eu não dou conta não. De boa. Jesus tinha uma palavra de encorajamento para o homem que voltou. Jesus tem uma palavra de encorajamento para você que decidiu agradecer. Eu vou repetir mais uma vez: Jesus tem uma palavra de encorajamento para você que decidiu se posicionar e reconhecer que Ele é o centro da sua vida, que Ele é o centro da sua família, que Ele é o centro da sua história. E se não for Ele, nada vai ser resolvido. Tem alguém assim aqui? Aleluia! Ele mandou que aquele homem se levantasse e disse: segue o seu caminho. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dando segurança àquele homem, dizendo: você foi salvo pela fé. Sabe o que esse homem recebeu? Ele não apenas recebeu uma cura física, ele recebeu uma cura na alma, nas suas emoções, no seu psíquico, no seu espiritual. Ele nasceu de novo. Jesus fez com que ele se sentisse seguro nele. Será que Deus não faz isso com a gente? Será que nós não nos sentimos seguros nos braços de Jesus? Será que você que está aqui, que está me ouvindo, não se sente seguro nos braços desse Deus tão perfeito, desse Deus tão poderoso, tão grande, que não te desampara? Pode o pai, pode a mãe, pode o vizinho, pode quem for te abandonar, Ele não te abandona. Diga assim: eu sei quem está comigo. Já estou terminando. Aqueles 9 tinham fé para a cura. Afinal, era uma condição para receber a vitória. Você que está aqui talvez entrou com fé para receber uma cura, com fé para receber um milagre. Mas não é julgamento que eu vou dizer. Eu preciso que vocês me entendam. E eu já disse isso aqui algumas vezes. Todo culto vão sair pessoas aprovadas e reprovadas por Deus. Pastora, que loucura! Não é não. Há uma música, e o louvor pode subir, que diz assim: sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. A primeira estrofe então é: sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Não tem como esconder a verdade de um Deus tão poderoso. Ele é a verdade. Você
você entrou aqui nessa noite e eu olhando para você, por mais que eu tente, eu não vou conseguir saber exatamente o que você está passando, a não ser que você me fale. Eu não sei o que tem causado você chorar. Eu não sei o que tem arrancado lágrimas dos seus olhos. Eu não sei o que tem tirado a sua noite de sono. Eu não sei o que tem feito você se isolar. Eu não sei o que tem feito você perder o apetite. Eu não sei o que tem feito você perder a vontade de adorar e servir ao Senhor. Eu não sei o que tem feito você pensar em desistir. E talvez você entrou aqui pensando em desistir daquilo que Deus te confiou. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando em desistir da sua família. Talvez você entrou aqui essa noite pensando em desistir de um sonho que você sempre teve. Eu só estou aqui para dizer para você que Ele te viu, que Ele ouviu, que Ele entendeu. Consolador, o Espírito Santo, uma pessoa que quando você dobra o joelho, ou mesmo sentadinho igual você está, o que você sabe fazer, e talvez foi o que você fez durante todos esses dias, foi chorar. Não houve ânimo no seu coração. E essa palavra está sendo direta para alguém hoje. As suas forças já não são mais a mesma. O desejo de servir ao Senhor já não é mais o mesmo. Porque você já clamou tanto tempo por misericórdia. Só que você está pensando que Ele não te viu. Você entrou aqui nessa noite, você entrou sorrindo, você brincou, mas o seu coração está em pedaços. E você disse: Deus, eu não consigo mais vencer esse ano. Eu estou exatamente assim, Senhor. A minha alma está leprosa. Não há alegria verdadeira em mim. Senhor, eu chorei a semana inteira. Ninguém viu. O que eu tenho que fazer, Jesus? Eu tenho que gritar, então? Eu já gritei no meu banheiro. Deus está falando direto com alguém aqui agora. Senhor, já disse para o Senhor que eu não aguento mais. Se o Senhor não vier hoje, se o Senhor não restaurar a minha vida como o Senhor fez com esses leprosos, eu não vou dar conta mais. E eu já prometi ao Senhor que eu não vou me esquecer. Eu sei quem o Senhor é, eu só preciso que o Senhor me ouça. Eu queria que você ficasse de pé, porque o Espírito Santo está agindo no coração de uma mulher aqui. Aquele samaritano teve fé. Aquele samaritano teve gratidão. Estamos com fé para receber aquilo que queremos.